Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podmaster. Paulo Lima, como está? Tudo bem, e você, como é que você está? Bem, também animada. Eu também estou empolgado animada para o aqui. nosso convidado de hoje. Exatamente, convidado especial. Vou deixar você apresentar. Então, hoje a gente está aqui com um convidado mais do que especial, né? Com toda a sua elegância, seu conhecimento. E Oséias Gomes, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma satisfação ter você aqui para um bate-papo e tenho certeza que vai ser um grande aprendizado aí para nós. Sim. Satisfação é minha, gente. É um prazer estar com vocês aqui, viu? Estamos cheios de perguntas aqui, né? Muitas anotações. Mas eu queria que você começasse se apresentando, né? Quem é Oséias Gomes? Se tua vida fosse um filme, né? Como que você descreveria esse ator? Né? Como que você faz isso? Como você se descreve? Olha, eu como empresário, me considero um empresário emergente. Venho de uma família bastante humilde, da região aqui, inclusive. Vim da roça, fui capinador de roça, de lavoura, até os 15 anos. Fui embora para uma cidade vizinha, em Telemaco Borba. Fiquei dos 15 até os 30 anos, pacoteiro de mercado, lavador de carro, imposto de gasolina. Até os 30? Office boy de banco, daí me tornei gerente de banco. Depois saí para ser empreendedor. Né? Sou cristão, sou pai da Manu, casado com a Dalvana, que está esperando mais um filhinho. Isso que eu ia falar, tem mais um aí, né? Mais um chegando. Eu sou a voz que clama no deserto. Tá certo. Que joia. É uma história, assim, que a gente se inspira, né? Acho que você já deve ter ouvido muito isso. Bastante. Né? Que bastante. é uma história inspiradora, porque às vezes alguém que está assistindo ali pode estar passando por uma situação assim e inspira. Você vê que uma pessoa venceu, conseguiu, mas com certeza nesse caminho teve alguns reveses, né? Teve Sim. alguns momentos assim que você consegue lembrar-se assim de algum momento assim que para você foi marcante, difícil. Poxa, aqui deu vontade de desistir, largar tudo por alguma coisa? Olha, Mônica, eu acho que isso acontece todos os dias. São vários momentos. Todos os dias. Só que é o seguinte, veja bem, eu tenho um ponto de vista muito interessante em relação a isso. Eu não tenho na minha história, olhando, dizer assim, talvez isso... Aliás, isso dá um engajamento do caramba, né? Quando você está no palco e você diz, olha, eu quebrei 10 vezes, estou aqui. Cara, você acaba falando com a dor de muita gente, que já não deu certo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aquilo realmente inflama muito. Eu me lembro até hoje, eu estava no palco com um colega, e ele falou que ele chegou um momento de ver o filho passando fome, da esposa querendo deixar o casamento. Ele deu a volta por cima, caramba, ele deixou ali 3 mil pessoas em pé, aplaudindo. Agora, eu não tive isso, eu não tive nenhum momento que eu devo ter cometido muitos erros dos quais eu não percebi. Que talvez eu tivesse ido mais adiante, ou algumas assertividades que me trouxeram até aqui. Mas assim, eu venho de uma história que não tenho nada a perder, né? Eu sou filho de pais muito pobres. Eu sempre digo que os meus pais me deram tudo que eu sou, mas não me deram nada que eu tenho, né? Então, assim, uma família grande, perspectiva de vida muito difícil. Mas uma coisa foi importante, eu não entreguei a minha história na mão da sorte, né? Eu tomei posse da minha história e eu realmente segui em frente, porque todos nós temos poder sobre a nossa vida. A autonomia que nós temos sobre nós mesmos, ela é muito forte. As pessoas elas não percebem isso. E um conselho que eu deixo para as pessoas é dizer assim, viu, não entregue a tua história para a sociedade. Ah, eu não dei certo porque eu tive um patrão que era ruim. Isso. Eu não dei certo porque na escola a professora me perseguiu. Ah, eu não dei certo porque meu pai era alcoólatra, porque tinha... Gente, que é isso, viu? Para. A gente tem o poder de dar a volta por cima. São escolhas, Existem né? Alguns momentos de virada de chave que aí sim, talvez seja importante eu falar. Eu me lembro que eu estava capinando roça, eu tinha... acho que uns 9 anos de idade, e estava eu e mais 3 irmãs. Eu olhei para elas e disse, um dia eu vou ser alguém na vida. E elas tentaram me acalmar os meus ânimos, dizendo assim, Oséias, continua o trabalho, nós somos filhos de pobre. Só que o inconformismo tomou conta de mim. Eu gosto muito dessa palavra, inconformismo. Quem vai transformar o mundo, aliás,
O apóstolo Paulo falou sobre isso. Claro, eu uso muito a Bíblia de forma filosófica. Sim. Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pelo poder da mente. Quer dizer, quem vai transformar o mundo não são os acomodados, e sim as pessoas que são inconformadas, né? Sim. E naquele momento estava nascendo isso em mim. Eu não aceitar. Não era de forma ruim de você estar descontente com a vida, de você se tornar uma pessoa amarga. Muito pelo contrário disso. Eu sabia que a forma que o fato de eu ter nascido em uma família humilde não significava que aquilo seria uma sentença para a minha vida. Sim. E hoje eu fui um José no meio da minha família, porque depois que eu fui embora, eu prosperei e hoje eu tenho debaixo dessa árvore frondosa aí que foi criada à minha volta, muita gente está. Eu gosto dessa linha de pensamento, assim, porque eu penso que a psicologia contribuiu muito, né? A Freud contribuiu muito, assim, mas trouxe também essa visão de que como se todo mundo tivesse culpa pelo que você é. Eu faço isso porque minha mãe me ensinou assim, eu faço isso. E a gente precisa assumir essa responsabilidade que você fala. Isso também me identifica muito, assim. São escolhas. Você precisa assumir, não é assim, eu sou assim por conta disso. Não, você é assim porque você quer ser assim, porque você escolheu, né? Porque você tem o controle sobre si mesmo. Então, é interessante, me identifico muito com essa linha. Vou deixar você perguntar, senão só eu pergunto, que eu tenho mais 10 aqui já. Mas eu sei disso. Mas assim, eu estava até lembrando aqui um pouquinho, até das leituras que eu já fiz, né? Dos seus livros aqui até a gente trouxe aqui alguns exemplares. E nessa questão, como que você olha... Hoje você já está com empresas pelo mundo inteiro, né? Então nasceu... Em alguns aqui, países já. Né? Então alguns países já têm, né, filiais, enfim. E como que você olha esse cenário hoje, esse contraste? Teve um momento que você assumiu a responsabilidade, olhou assim com olhos de futuro e falou, não, eu vou ser alguém, né? E você acabou de compartilhar. E o cenário hoje do país, né, não só no nosso país, a cultura em si, eu tenho a sensação, particularmente falando, que empurra exatamente para o contrário, para diminuir o pensamento das pessoas, a sua capacidade de raciocínio, de pensar. Como que você olha essa guerra cultural que envolve também a questão política, né, principalmente, né, lados políticos que uns incentivam, né, o empreendedorismo, incentivam o pensamento, né, de autonomia mesmo, e outros nem tanto. Né, incentivam exatamente o contrário, uma dependência, né, de um sistema e tal. Como é que você olha hoje e até uma perspectiva aí de futuro? Sabe, quando nós olhamos para uma questão até política, eu não sei se é porque as pessoas elas não conseguem tratar esse assunto porque elas não têm conhecimento, que esse é um ponto, ou porque eles gastam muita energia pensando em estratégia da própria política. Porque quando nós olhamos para a sociedade em si, você entender entre filantropia e tecnofilantropia é muito fácil. Porque o nosso discurso de todo mundo é fazer com que as pessoas se tornem autossustentável e ser incluídas socialmente. Como que você inclui socialmente se você não desenvolve a pessoa tecnicamente? Porque quando nós nascemos, todos nós somos iguais. Deus não fez ninguém humano mais do que o outro. Uhum. Só que a partir disso, a gente começa a criar nosso brand pessoal, a nossa persona. Uhum. Alguns se desenvolvem financeiramente, outros com um certo conhecimento, se tornam cientista, outros são com influência, com lobbies políticos, enfim, com tantas formas de você começar a aparecer na sociedade. Então, quando nós falamos de filantropia e não temos a preocupação primária, que é fazer tecnofilantropia, fazer com que as pessoas realmente cresçam e se tornem sustentáveis, é diferente. Olha só, nós temos um problema hoje que se nós olharmos... Eu estava ouvindo um programa nessa semana que apareceu uma agência de trabalho. Eles estão desesperados porque tem muitas empresas precisando de mão de obra e não tem. Eles saíram, saíram de dentro dos seus escritórios e foram para os bairros, tentando oferecer emprego. Hoje você vê muitas empresas, olha, falando tal, está contratando. Só que o seguinte, é fácil quando você levanta um cartaz de manhã dizendo que você está contratando.
e que a gente não está se preocupando que tipo de formação nós estamos dando. E se me foge a memória, ficava entre 150 a 200 vagas sobrando todos os dias. Isso em Ponta Grossa, Maringá, aliás, de várias cidades do Paraná. E você vai para em São Paulo, da mesma forma. São Paulo tem mais de 1.000 vagas que sobram sem ser preenchidas diariamente de garçom. Diariamente. Por quê? Será que não a questão nossa aqui não é a gente fazer com que as pessoas aprendam a ter outro ofício? Fazer com que nós tenhamos um centro de inteligência, fazer com que as pessoas aprendam a fazer outras coisas em suas vidas? Uma capacitação, né? Mas só que as pessoas não têm capacidade. O meio político dos governantes, eles chegam ali através de alguém que deu um voto para eles, mas não significa que ele tem as skills, tem as habilidades necessárias para aquilo. Então, você está no poder, a melhor forma de exercitar o poder é trazer pessoas tecnicamente preparadas. Ou pessoas que não tenham, no mínimo, uma mente viciada, que possa trazer uma solução futura para a nossa sociedade. Agora, nós acharmos que a visão é igualitária, todo mundo todos nós temos que ser iguais, isso não vai acontecer. Porque sempre tem alguém que ele quer que todo mundo seja igual, mas ele quer ser maior. E o ser humano, uma das grandes características do ser humano é ele gostar de meritocracia. Ele é meritocrata. O ser humano, quando nós olhamos lá na escala de Maslow, isso, que ele fala das 4 ou 5 bases fundamentais, necessidades principais do ser humano. Se não me engano, a primeira é a necessidade fisiológica. A segunda é de segurança. A terceira é de viver em grupo. E a quarta é de autoestima. E tem mais uma outra que eu não me lembro agora. Certo? Então, veja só. Então, você percebe que o ser humano ele precisa hoje de necessidades fisiológicas, obviamente, básicas de vida. Ter segurança, quando falamos de viver em segurança, não é só segurança que alguém vai invadir a sua casa, uma segurança de vida, de sensação, de poder constituir uma família, ter saúde, enfim, ter tudo aquilo que um ser humano precisa estar seguro para se sentir incluído socialmente. Terceiro, olha que interessante, viver em grupo. Agora, quando você olha próxima, já logo em seguida, é autoestima. Por quê? Porque a autoestima não vem antes de viver em grupo. Porque não tem autoestima quando você não tem um padrão de referência. E o padrão de referência é outro ser humano, igual a ele. Quando tem um outro ser humano, aí é diferente. Entendeu? A própria criação divina já aconteceu isso. Quando você olha para as primeiras gerações, quando Abraão teve o seu primeiro filho, Ismael, que foi com Agar, logo em seguida nasceu seu filho da promessa, que era Isaac. O que ele diz? Fique tranquilo, Abraão. Ismael também será grande, mas Isaac será maior. Opa, sociedade começando a ter equilíbrio. Uns maiores, os menores, é normal isso. Lá na frente, Jacó e Esaú, a mesma coisa. Um teve que ser maior, para o outro ser menor. Os filhos de Jacó, Manassés e Efraim, aconteceu a mesma coisa. O próprio Deus não trouxe as pessoas sendo todos iguais. Você entendeu? Porque a sociedade precisava que um servisse ao outro, precisava de várias coisas. Agora, nós querer ter vida boa, vida respeitosa para todas as pessoas é normal. Agora, é uma utopia nós achar que todo mundo vai ter tino empresarial, todo mundo vai criar grandes riquezas. E aí chegar ao ponto de a gente criticar porque alguém criou uma fortuna, alguém criou uma riqueza. Infelizmente, é um jogo muito ruim, porque nós tiramos o padrão das pessoas sonharem. Quer dizer, para que eu vou fazer se você não está fazendo? Você traz a sociedade para trás em vez de levar a sociedade. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Interessante que parece que se contrapõe até a realidade, né? As realidades. Porque existe hoje não uma crise de falta de oportunidade, uma crise de excesso de possibilidades, né? Então, penso dessa forma que você abre o celular ali, você liga o celular, você tem várias possibilidades de você estudar, né? E você ouve os discursos dizendo falta de emprego, não tem falta de emprego. Exatamente. Tem falta de pessoas capacitadas. Exato. Exatamente. E aí vem essa questão de, será que porque nós estamos num excesso de possibilidades também, na mente humana não banalizou um pouco isso? Tá tudo muito acessível. A hora que eu decidi, eu vou lá e faço.
também tem essa questão. Até entro nesse assunto porque é justamente pela tua experiência de lidar com pessoas, né? Lidar com profissionais, né? Na questão do interesse do ser humano em realmente querer aquilo. De querer. Tá lá a oportunidade e... Não, mas deixa para amanhã. Veja bem, mas a sociedade ela vem mudando muito rápido. Quando nós olhamos hoje os jovens, nós demos aula dentro da Lions para 170 jovens geração Z. Quase que alfa, já que 15, 17 anos. Nós temos que ter um psicólogo cuidando deles. Porque o maior problema da comunicação acontece com eles. E eu não falo de comunicação externa. Essa é uma comunicação secundária. A comunicação primária é de você com você mesmo. Eles não se entendem. Eles têm o gosto e o prazer, passa tudo muito rápido. Ele quer fazer uma coisa hoje, amanhã ele já não quer mais isso, ele quer outra coisa. Isso é falta de entendimento, porque o mundo está muito acelerado. E você vê também algumas verdades, algumas inverdades de pessoas que falam, dentro de um ano eu cresci, saí do zero, vendi 10 bilhões. Cara, isso começa a dar uma loucura na cabeça das pessoas. Então, isso aqui não tem como parar isso. Não tem como parar. O mundo não vai ter retrocesso com relação a isso. Porque se nós pararmos esse tipo de pessoas falando que tem 10 quando tem 1, vamos dizer aqui, se nós formos querer botar críticas em relação disso, nós abrimos possibilidade para outras coisas também serem caladas. Você entendeu? Da censura, vamos dizer assim. Sim. Você abre possibilidade de outras coisas que não deveriam ser caladas, que vão pegar carona nesse assunto. Então, essa sociedade nova, eles têm tudo uma pressa rápido. O que eu tenho aconselhado para eles? Gente, você tem que parar, respirar e fazer uma comunicação com você. Sim. Essa semana passada ainda eu recebi a filha de um amigo meu, uma jovem, não é tão jovenzinha assim, eu estava com 22 anos, para receber esse conselho, eu digo, né? E eu tive que criar um posicionamento para ela, porque as pessoas elas não sabem o que pensar. A comunicação delas está ruim. Por quê? Porque eles querem acelerar o tempo. Eles querem ser quase que onisciente, onipresente, uma coisa muito doida que estão vivendo. E não é assim. Infelizmente, se o jovem ficar nessa corrida de não se entender, ele vai gastar duas coisas muito importantes na sua vida, que é tempo e energia. Sim. E quando a maturidade chegar, ele já perdeu o tempo e talvez a energia que ele precisava já não está mais ali. Zé, mas energia é uma coisa que só pessoas muito jovens têm? Não. Eu sou um homem de 53 anos de idade e a minha energia hoje é de um homem de sinceridade, acho que de uns 30 anos de idade, 25. Por quê? Porque o que renova a nossa energia? É quando você está conseguindo realizar. O que nutre, o que continua te dando energia são as tuas realizações estarem acontecendo. Isso é muito importante. Agora, quando você faz as coisas, elas não te dão retorno, a tua energia não tem como, ela não tem onde ser alimentado para que você tenha uma nova energia. Então, quando você faz isso, você vê as coisas acontecendo, a tua energia se renova. Você tem prazer de levantar pela manhã, de você estudar de novo, de você fazer um podcast, de fazer tantas coisas em suas vidas. Só que se não cuidar disso, realmente nós temos uma sociedade doente. Eu lembrei da... Desculpa. Você já falou 3 vezes, minha vez agora. Foi só a vez. Para o ímpar. Para concluir o raciocínio, devo deixar você falar à vontade. É que eu lembrei da palestra... Eu tô implicando com a tua caneta, tá? Só pra falar ao vivo. Deixo, então. Ele tá assim, ó, tic, 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 essa caneta. É toque, né? É toque. É que eu lembrei da última palestra que a gente estava, né, lá, em que você falou muito a respeito da adaptação ao mercado. Adaptação às mudanças. Tem coisas que você não controla. Sim. Né? Então, ou se adapta, né, ou você vai bater de frente. Então, e até tirei algumas anotações até aquele dia lá a respeito de um mercado não tem como você bater de frente. O mercado você tem que se adaptar para poder entender o que está acontecendo. E é isso que uma das coisas que acredito que é muito do que você falou agora. Né? Ao invés de trazer uma interpretação do que como está, né, o ser humano, a mente dele, vamos entender ele. Né? Sabe, existe uma palavra, eu faço muita referência bíblica, porque eu sou teólogo, uso muito de forma filosófica, inclusive um dos meus livros é Empreenda pelos Princípios Bíblicos.
E olha só, existe uma palavra que eu gosto muito que Paulo dá a Timóteo, quando ele diz assim: Timóteo, ensine a verdade. Ensine a sã doutrina. Ele está dizendo que ensine coisas verdadeiras. Porque chegará um momento, não era para aquele momento, era para um tempo futuro, em que as pessoas viverão segundo a sua própria vontade ou procurarão para si mestres que falem aquilo que elas querem ouvir. Por exemplo, quantas vezes você vai no palco e é tão gostoso ouvir isso? Quer ser feliz? Faça aquilo que você gosta. É uma Olha busca, que coisa né? gostosa de ouvir. Aí quando você vê um cara que não está muito mais preocupado em transformar realmente as pessoas, que eu me considero uma pessoa assim, tem coisas que se eu falar para 1000 pessoas, imagine 1000 pessoas na minha frente, mentalmente eu perco 900. Com isso que eu vou dizer agora aqui. Querido, primeiro você faz o que te dá resultado. Se você for bem inteligente, você aprende a gostar disso. Exato. E depois você vai viver aquilo que você gosta. Você Perfeito. está entendendo? Só que as pessoas não querem ouvir isso. Não. As pessoas querem viver aquilo que elas gostam, que não dê resultado, que não seja uma profissão do futuro, que é uma coisa que amanhã vai ter filhos, vai ter inclusão social, vai visitar alguém, não pode nem comprar uma garrafa de vinho bom para levar num jantar. Isso é legal? Isso não é legal. Se você perguntar para mim, Zé, o que você mais gosta? É de ser o CEO, que eu não sou mais CEO, eu sou o CVO hoje da Odonto Excelência. Você gosta de estar lá? Ah, eu gosto, claro que eu gosto. Da Lions? Gosto. Mas o que realmente o Oséias, a essência do Oséias gosta? Eu estou construindo um resort aqui, na região. Eu gosto de ir lá. Porque eu tenho muitas aves exóticas, eu tenho muita natureza, muita trilha, muitas coisas. E eu vim de uma base que a natureza fazia parte de mim. Eu amo estar lá. Só que para que eu possa comprar lá uma ave de 200 mil reais, por exemplo, que eu possa construir lá 5, 6 restaurantes que eu estou fazendo, eu preciso fazer algo que me dá resultado. Sim. Entendeu? Agora, se eu quiser ser criador de galinhas, com certeza eu só ia ter apenas galinhas. Entendeu? Ia fazer o que eu gosto. São escolhas, né? Voltando um pouquinho ali na conexão, eu diria assim, com a geração atual, eu tenho uma comunicação com essa geração também. Amanhã, inclusive, eu tenho uma palestra para alguns jovens, assim, são cerca de 80 jovens. A gente vai falar sobre emprego, sobre como conseguir um emprego. E aí, justamente, você foi falando aqui, eu fui lembrando. Eu vejo, assim, que essa conexão é diferente, mas ela é real. Não é a mesma linguagem, só que a gente não pode também ser aquela galera no meu tempo tudo era mato, tipo, no meu tempo era assim, no meu tempo era assim, pá, mas o teu tempo agora mudou, o tempo é esse, você precisa se adaptar ao tempo. O mundo é deles, né? O mundo é deles, exatamente. Então a gente precisa criar uma conexão com eles, mas assim, você foi falando assim, o que as pessoas esperam ouvir? Eu falei, nossa, amanhã eu preparei para a palestra justamente isso, a gente tem que fazer o que tem que ser feito e não o que a gente gosta de fazer, para buscar justamente resultados. E eu queria te fazer uma pergunta que vai virar um corte, porque é uma pergunta, uma curiosidade, assim, é uma pergunta bem direta, assim. Eu queria que você respondesse assim: todo mundo pode empreender? Todo mundo pode ser empreendedor? Todo mundo pode. Todo mundo pode? Todo mundo pode. Você não acha, assim, que essa pessoa tem mais jeito para ser empreendedor, essa não leva jeito, essa tem que ser um colaborador? As pessoas mudam. Se você conhecesse o Oséias quando eu tinha 15 anos de idade, eu era gago, até hoje eu sou um pouco ainda, eu era gago, eu era tímido, eu sofri muito bullying na escola. Hoje eu sei que aquilo era bullying, porque eu era muito pobre, eu ia de chinelo Havaianas no pé, e eu levava os meus cadernos e um pacote de arroz. Eu ficava, para você ter uma noção, alguém me fez uma pergunta assim, falou, Oséias, qual era o teu sonho de criança? Eu falei, era um lápis. Como assim um lápis? Porque eu tenho 3 irmãs mais velhas, então meu pai comprava aquele lápis Faber-Castell com aquele dourado bonito para elas. Para mim ficava sobra para o próximo ano. Mas respondendo a sua pergunta, faz de novo, por gentileza. Todo mundo pode empreender? Sim, assim? Verdade. Veja só, então quando aconteceu isso comigo, eu era uma pessoa que eu não tinha possibilidade nenhuma de chegar lá. Então, todo ser humano ele tem capacidade de se melhorar ou piorar em sua vida.
Porque o único que cabe a palavra eu sou é Deus. Né? Quando Moisés disse para ele, né? O que eu falo pro cara lá? Quem você é? Diga para ele que o grande eu sou falou com você. Todos nós estamos. Nós estamos. Estamos bem, ou estamos melhor, ou pior. Então, todo ser humano, ele tem possibilidade de crescer. Então, todas as pessoas podem ser empreendedoras, sim. Perfeito. Porque eu não tinha nenhuma menor possibilidade de ser empreendedor. Nenhuma. Primeiro que eu não tinha grana, eu não tinha nada. Eu comecei há 15 anos atrás um negócio onde todas as pessoas contra mim. Cheguei em Ponta Grossa, não sou de família tradicional. Ninguém nem sabia quem era Oséias. É uma cidade de 400 mil habitantes, todas elas é normal que tenha as pessoas que sejam tradicionais da cidade, que você imagina que serão os grandes empresários. Agora, que chega um cara aqui, montou uma clínica, eu ganhei 12% de um consultório. Um consultório odontológico, que eles eram 3 sócios, e eles me deram 12%. E eu fui a pessoa que fui atrás de cliente para colocar dentro desse consultório com uma cadeira, que hoje é a Clínica Companhia do Sorriso, que fica na rua Tiradentes. Olha só. Aqui, que virou uma clínica. Começou tudo ali. Tudo começou ali. Você não tem noção. Quando nós começamos a crescer, olha, você empreender em órgão de classe, vocês não têm noção quanto que é difícil. Porque eles são muito fechados entre eles não querem se melhorar. Então, assim, chegou um momento que se um dentista fosse meu amigo em Ponta Grossa, ele era excluído, ninguém queria ser nem amigo do cara, porque se ele fosse um leproso, ser amigo dos né? Só que hoje ficou tão distante isso, ficou tão distante a Odontosilêncio, a visão empreendedora, que hoje as pessoas já me respeitam e me respeitam bastante. Mas se eu não fosse um cara que tivesse convicção do que eu queria fazer, onde eu queria chegar, de todos os dias eu ter que matar um leão por dia, confrontar todas as pessoas. Porque o grande problema do ser humano é não correr risco. E você pergunta, Zé, risco? Risco financeiro? Não. Risco de confrontar alguém. Porque as pessoas elas gostam de falar o que fica bem entre elas. Entendeu? Se você falar isso, eu tenho que falar igual para que eu seja convidado para o happy hour do final do dia. Se você é um cara muito diferente, não gosto muito daquele cara, o papo dele não é legal. Não é, que eu não falo o que você gosta de ouvir, poxa. E nesse momento, você deixa de andar com os patos para você voar como águia. Os patos, o pato ele precisa de um terreno pequeno, simples, singelo. E eles andam um atrás do outro, fazendo quá-quá, né? Cagando bastante, não sabe voar. Né? A águia, ela voa muito alto, ela tem visão perfeita, mas ela é solitária. Então, a vida empreendedora, quem quiser empreender de verdade, ele precisa. Agora há pouco eu estava conversando com o André, que é o CEO da Lines, e falou, Zé, nossa, tô tentando fazer um evento, tá tão difícil, Zé, tá tão difícil, porque as pessoas, todo mundo acha legal, mas ninguém quer participar com isso. Eu falei, cara, fique tranquilo, esse é o processo. Eu já entendi isso. Hoje, todo dia, tem gente batendo na porta da minha empresa, banco, querendo fazer FDIC, outro querendo fazer não sei o quê, outro quer comprar a empresa. Hoje tem isso. Mas nem sempre foi assim. Sim. Nem sempre foi assim. Então, você tem que entender que ser empreendedor é para todos. Só que poucos se preparam. Porque quando eu estou falando no palco para... Precisa de uma preparação. Então. Quando tem uma galera na minha frente, eu faço uma pergunta. Quem aí tem um sonho? Todo mundo levanta a mão. Aí quando eu faço a segunda pergunta, quem já fez um projeto do sonho? Isso já fica tímido, cai para uns 30%. E quando eu faço a terceira pergunta, quem já trouxe à existência esse projeto? Cara, acabou o povo. Então, o ser humano sempre vai ser assim. Tem os que vão fazer realmente e tem aqueles que gostam de falar bastante. Então tem um processo também, né? Quer empreender, claro, todo mundo pode. Mas precisa se preparar, planejar. Se preparar. A pessoa, ela antes de ser um empreendedor no CNPJ, ele tem que ser um empreendedor do CPF. Ele tem que buscar o seu próprio equilíbrio, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que ser uma pessoa que estude bastante.
evitar os vícios mentais. Porque o grande problema hoje de falta de solução nas coisas... Pontuando. O grande problema de falta de solução nas coisas é porque as pessoas estão todas elas nas mesas. Nesse livro, Gestão Fácil, eu falo uma coisa muito importante. Eu acho que é nesse livro ou no outro aqui. Que eu falo sobre a cultura empresarial. A cultura empresarial, ela tem o seu benefício e tem o seu malefício. Por quê? Qual que é o benefício da cultura empresarial? A cultura empresarial, ela segue uma regra: falar a mesma língua e viver em unidade. Esse é o princípio de uma cultura empresarial. E por quê? Quando você faz as pessoas falar a mesma língua, você vicia a mente de todo mundo pensando igual. E isso é bom, porque você cria hábitos muito parecidos dentro da sua empresa e ela avança. Mas o que começa a faltar na empresa? A criatividade. Porque você traz para a mesa um problema, quem está naquela mesa são todas as pessoas que já têm a mente viciada. Então, o novo não sai dali. Sai mais do mesmo. Então, quando a gente provoca as pessoas, não significa que as pessoas que estão ali não têm outras habilidades. Se você perguntar para mim, José, como que você resolve isso? Eu tenho na minha empresa oficina de leitura. Imagina, eu tenho lá 300 pessoas lá trabalhando. Eu paro 1 hora por dia. Não é para eles ler, não. Para ficar em grupo de 7 pessoas discutindo o que cada um leu no seu livro. Ah, legal. Você entendeu? Por quê? Mas por que eu faço isso? Porque eu sou muito bonzinho? Não, não é isso não. É estratégia. Sim. Quando eu tenho um problema, eu faço um hands-on na empresa. Eu faço um projeto Kaizen, né? Eu venho e jogo na mesa e falo assim, gente, acha uma solução para isso. Nesse momento, eles conseguem buscar nas faculdades mentais tudo aquilo que está armazenado, que eles não implementam no dia a dia, porque a cultura não permite. Mas na solução de um problema, eles conseguem me ajudar. Então, o problema hoje são as mentes viciadas. Sabe uma coisa que você falou na última palestra tua que eu assisti e que eu super discordei? Olha, eu me já sei o que é, sabia? Eu super discordei na hora, sim. Acho que eu comentei com o Paulo, até não me lembro. Mas polêmica. assim, eu pensei, não faz sentido Confiança. isso. Vou te dizer o que é, porque eu tive a resposta depois. E hoje eu concordo, sim. Mas no momento eu não entendi. Eu não sei se foi exatamente nessas palavras, mas você disse assim, que a empresa que está assim, sempre naquela mesma ali, ou está crescendinho ali devagar, não está certo assim. Ela tem que ter as situações, porque geralmente nessas situações onde a gente cria ideias, aí ela vai dar aquele boom. Então ela tem é um processo, né? Se ela estiver muito organizada, né? Isso. Uma coisa está errada, né? Isso, exatamente. Foi essa fala. Eu falei, como? Mas não faz sentido nenhum. Eu falei, você está organizado. E aí o que aconteceu? A gente passou por um processo, né? Eu sou empresária. A gente passou por um processo difícil e eu usei até a tua fala. Conversando com os meus gestores, eu falei, pessoal, tava tudo indo muito bem, para ser verdade. Eu falei, agora a gente vai precisar organizar a casa, porque aconteceu a situação X, então agora... E sabe que nos momentos difíceis é que criam-se ideias e criam processos diferentes. Eu falei, gente, se isso aqui tivesse acontecendo antes, a gente tava muito melhor agora. Mas precisou vir uma situação assim para a gente criar esses processos, estudar, reestudar. A minha pergunta... Tô passando, eu sei que era a tua vez. Mas a minha pergunta é nesse sentido, assim, se você entende que a gente consegue prever, tá tudo bem, vamos deixar melhor ainda, tá tudo... Ou se não, se faz parte isso, se é importante os momentos de queda, os erros, né? Se a gente aprende com os erros, assim, mais do que... Ou a gente consegue se antecipar a eles, sabe? Como que você enxerga isso dentro do empreendedorismo, assim? É possível se antecipar-se. Se antecipar. Sim. Porque, veja bem, quando eu falo sobre isso, é que uma empresa, se ela estiver muito organizada demais, ela pode crescer. Porque se a minha empresa cresceu hoje durante o dia, é difícil ela chegar no final do dia, eu deixar a casa bem arrumadinha de volta. Claro, existe um ponto de equilíbrio que você não pode, que é suportável em uma empresa. Desorganiza, cresce, organiza de novo, cresceu mais um pouco, desorganiza. Porque são processos que acontecem numa empresa. É normal isso acontecer. E quando ela está muito organizada, desorganize você. Porque você tem que provocar a sua empresa, você tem que criticar ela o tempo todo. A grande sacada da vida é você criticar o processo. Porque nunca... aliás, existe uma frase que eu ouvi durante muito tempo, as pessoas dizendo assim, Oséias, se apegue na solução, porque o problema já existe. Hoje não. Hoje eu digo assim, cara, se apegue no problema.
porque essa soluçãozinha de merda que você achou, ela é muito pequena. Continue brigando que você vai ter uma solução melhor e continue questionando o problema, vai ter uma solução muito melhor, até chegar numa solução você vai estar lá em cima. Então, isso no mundo de startups, você tem que fazer muito isso. Você tem que estressar um problema. E você vai criando mais soluções, mais soluções. Então, o que você faz com isso? Você desorganiza a sua empresa. Porque quando você tenta mudar aquilo que está feito para construir outra coisa, você está gerando uma mudança. E a cultura tem muito isso. E da minha empresa eu vivo isso. Porque eu acabo de gravar um EAD lá dizendo, gente, agora essa ferramenta entrou no sistema. Eu não faço isso, mas o meu time. Tem que usar assim, assim, assado. Aí vai o Zéias lá no projeto 360, cria um punhado de coisa, meu time, a gente muda. Agora a visão não é mais essa, é outra coisa. Cara, você pivotar toda a equipe, cara. E eu digo, gente... Aí eu digo pra eles assim, gente, desaprender é mais importante do que aprender. Porque aprender eu tô aqui pra te ensinar. E eu tenho muita clareza na minha comunicação com eles. Mas quando eu preciso que eles desaprendam rápido aquilo que eles aprenderam, às vezes passa 6 meses, eu olho para uma clínica e... Gente, vocês ainda estão fazendo dessa forma? Pois é, seu Zé. Eu falei, gente, já mudou, já tomou outro time, outro negócio. Não é mais esse negócio, é outra parada. Entende, gente? Então, assim, desaprender hoje em dia é quase mais importante do que aprender. Você entende? Porque tudo muda muito rápido. Então, a empresa, ela precisa realmente... Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, ela consegue sim antecipar. Se antecipar, consegue. Os problemas. Consegue porque você consegue... Aliás, deixa eu te dar um exemplo muito claro que aconteceu recentemente. Está no meu canal do YouTube, inclusive. Eu gravei na semana passada esse conteúdo, que eu falo sobre isso. Quem teve uma atitude muito parecida, que eu já falo neste livro, que eu falo que toda empresa tinha que ter um tatame. No negócio escalável, eu falo sobre isso. Toda empresa tinha que ter um tatame. Porque ela não consegue mexer naquela estrutura muito grande. Como você pivotar uma folpagem hoje de milhões na empresa, de vendas, escalável, coisa e tal. Mas você tem que solucionar algumas coisas. A gente tem que criar um tatame. Como que é um tatame? Um tatame de criança. Sabe que vai nascer meu filho agora? Vai pegar um quartinho lá e vai botar um tatame lá de plástico, de borracha, de borracha. Que se ele cair ali, ele não se machuca. Ali pode brincar, quebrar um brinquedo. Ele não está preocupado com o ritmo de gente adulta. Certo? E o mundo das empresas tem que ter esse tatame. Para você estar testando novos produtos, novas ideias, novas coisas. Eu já falo isso no negócio escalável. E recentemente, um dos maiores big techs do mundo fez isso, que foi a Apple. A Apple, eles trouxeram o Tim Cook continua sendo o CEO da Apple, mas eles trouxeram um outro CEO para cuidar de um braço quase de tão relevante, mas tão relevante, que eles criaram um outro CEO, que foi da IA da Apple. Como não dá para parar a Apple aqui, para mexer com o IA, com o tal, e o pessoal já dizendo, que o Tim Cook já está velho, não tem mais a mesma habilidade, a gente não tem nada a ver com isso. Hoje um CEO desse não é ele que pensa mais. Ele é o cara que faz outras paradas lá no business. Eles criaram um tatame da IA, da Apple, e botaram outro CEO. Tá entendendo? Porque, cara, lá eles vão gastar uma grana, alguns bilhões, para testar, destruir, não deu certo, tenta de novo. Então, toda empresa ela consegue prever algumas coisas, nem tudo, mas consegue prever. Por exemplo, eu cheguei na minha empresa esse ano agora e falei, gente, até o final do ano nós vamos começar a fazer alguns testes de autoatendimento dentro de clínicas. Mas de autoatendimento mesmo, com IAs, algumas coisas. Cara, por quê? Porque eu sei que esse é o futuro. A mão de obra está ficando cada vez mais escassa. As pessoas não querem mais trabalhar como atendente. O pãozinho de padeiro que eu falei lá de São Paulo. Cara, tá na hora dos caras criar um robô para fazer pão, pô. Que ninguém quer levantar às 4 horas da madrugada para fazer pão pra gente comprar às 8 horas da manhã. A sociedade está mudando. E esse cara vai fazer o quê? Vai criar outro ofício. Vai criar outras skills, outras habilidades. Então, a empresa ela consegue prever, sim. Desde que você esteja muito antenado apesar que eu digo que uma empresa ela não é gerida nem de forma intuitiva e nem instintiva. Muito louco isso, né? Não é nem por instinto, que é aquilo que é da nossa essência humana, e nem por intuição. Porque por intuição começa a acontecer aquelas paradas assim, hoje não veio ninguém comprar porque estava chovendo.
Ah, aconteceu porque estava frio. Ah, não é porque é o seguinte, é porque, cara, você viu que o juro disparou, é que ninguém tá vindo comprar de mim. Cara, você tá ruim pra caramba. Você tá fora do jogo. E você tá cheio das tuas intuições e a parada não é mais essa. Agora, para você poder entender o futuro, você precisa ter um faro de estar fora do tempo. Uma frase que eu gosto muito, está na Bíblia, né? Que diz assim, e Deus que traz a existência as coisas que ainda não existem como se já existisse. Falei, uau, Deus, eu quero ser assim também. Sabe o que é isso? Trazer a existência, o que não existe, como se já existisse. Sabe o que é isso? É eu viver o tempo futuro no presente. Cara, se nós conseguirmos viver isso como CEO de empresa, como mentores de empresa, com certeza nós estamos no caminho de muito sucesso. Você falou que todo mundo... sem dúvida. Aqui muitas coisas, né? A cabeça vai acelerando. Aqui meus insights, assim, todo mundo pode empreender. Primeiro insight, segundo insight, a gente consegue antecipar, sim, os problemas. Não, eu tinha uma concepção assim, tem coisas que a gente não prevê, acontece, mas aí nesse momento você... Mas assim, existe uma forma de você estressar ali um pouco Existe antes, uma pandemia, por exemplo. Possibilidades, Existe uma pandemia. Nós tivemos uma Selic chegando a 15%. Eu acabei de trazer, por exemplo, eu tô hoje com a Lion Startups. Neste momento, quem que quer botar, nem o seed, nem o pré-seed, quer botar dinheiro numa startup hoje, que eu vou falar pro cara que 3 anos, eu falo, não, cara, não quero perder essa onda de ganhar 15%. Você viu que desacelerou o mercado pra caramba? Então, assim, cara, mas o mundo muda de novo na pandemia. Ser empresário e resolver pequenos problemas é fácil. Quero ver numa hora dessa, você pivotar uma carruagem desse tamanho, como a Odonto Excelência, 1.300 franquias, em 5 países. Cara, você tem que ter muita calma. Respirar. O empresário carrega 2 baldes nas mãos. Um dele tem água e outro tem gasolina. Você usa a vida toda aquele baldinho de água. Às vezes, em algum determinado momento, quando você fica muito prego na polenta, né? Aí você tem que jogar um balde de gasolina, vamos destruir tudo isso aqui, ver o que sobra lá do outro lado. Tem problemas que existem coisas que a gente não prevê, como uma pandemia. E isso vai ser mais cíclico, viu? Por exemplo, depois dessa pandemia, eu tive problema só no Rio Grande, eu tenho lá 200 e poucas clínicas. Deu problema de chuva. Então, a gente sempre terá problemas. O mundo está mudando muito rápido, sempre. Eu ouvi certa vez algo a respeito da filosofia chinesa de como lidar com o caos. Então, estourou a pandemia, os chineses produzindo máscara. Produzindo máscara para o mundo inteiro e tal. E aí, o que eu ouvi é exatamente nesse sentido, que os chineses eles têm o caos programado. Então, eles se programam para o caos e eles procuram sempre se preparar para o momento do caos nesse sentido. Talvez não num nível tão global assim, mas na questão da própria cultura deles, de como lidar com a construção do país, né? Aí você falou na questão de que todo mundo pode empreender. Todo mundo que acredito que seja... Você concorda, Paulo? Hã? Você concorda? Concordo, sem dúvida. Concordo. Precisava que alguém discordasse. Eu concordo assim. Uma polêmica. Eu concordo porque é a minha história também. Então, né, hoje eu também tenho 2 empresas hoje e desafios semelhantes. Eu era introvertido, né? Não era um. Ainda sou um pouco. Então, certas dificuldades de comunicação, a gente muda. Sim. Muda. Né, nessa questão. Aí, até eu estava lembrando aqui na leitura, né, desse livro aqui, tem uma frase lá que você colocou que a morte do ego do empresário, é na morte do ego do empresário que começa as grandes conquistas. Para o empreendedor, para a pessoa se tornar empreendedor, começaria por aí, na questão de, além de aprender a conviver com o desconforto, parece que o empreendedor tem que estar buscando o tempo todo o desconforto. Para ele fazer isso, ele precisa matar o ego dele, lidar com a questão da vaidade dele. Né? Seria o que, assim, queria ouvir um pouquinho mais nessa questão, porque eu vi que você não fala só no momento ali, a questão da vaidade do empreendedor, do empresário, do ego ali. Tem mais momentos que você fala ali, como que você vê isso? Queria ouvir um pouquinho mais a respeito disso, da vaidade do empreendedor. Alguns dias atrás eu estava fui falar para um grupo de uma das maiores redes de televisão do Brasil, não tem tantas, tem umas 4, mas eu fui falar para os maiores CEOs da empresa.
E ninguém imaginava que eu falaria o que eu falei naquela sala. Não tinha mais do que 20 pessoas de alto escalão. Eu fui convidado para dar uma palestra. Era a convenção da empresa e prepararam uma sala lá específica só para os CEOs da empresa. Eu entrei e disse assim, gente, estou acostumado a estar no palco quase todas as semanas para 1.000 pessoas, 2.000, 500, 3.000 pessoas. Cara, falei, mas eu nunca falei para um grupo tão seleto como este. Eles, olha aqui a verdade. E aí vem a segunda minha. Eu digo assim, também nunca tive num lugar tão pequeno, com tanto ego por metro quadrado como esse daqui. Falei, os caras, vocês querem ouvir a minha verdade? Vamos começar a conversa. Aí eu comecei a falar sobre isso. Obviamente que eu falei exatamente isso aí. Eu falei, gente, ninguém aprende na soberba. Né? Até é bíblico, né? A Bíblia não fala que ele mata o soberbo. Ele abate. Quer dizer, cara, eu vou pisar no teu pescoço até a hora que você aprender. Depois eu solto você, depois que você aprender. Mas o tempo passa, a energia vai embora. Muitas tem que pivotar, tem que pedir desculpa, tem que fazer um punhado de coisas. Tudo isso é bom. Você pedir perdão, pedir desculpa. Mas a pessoa que é soberba, ela fecha os ouvidos, ela fecha os olhos, ela se torna arrogante, ela não quer aprender mais nada com você. Eu estava comentando a semana passada, até me lembrei agora, um amigo meu falou, Zé, quando você foi o primeiro que surgiu com um grande nome na área odontológica, eu falei, não. Eu falei, inclusive, tinha um cara que era para ser muito maior que eu, se ele escutasse o meu conselho. Eu estava em São Paulo quando teve uma empresa chamada Imbra Implantes. Imbra Implantes, ela deu um tombo aí no Banco Garantia, se não me engano, deu 200 milhões. Imagina, com 20 clínicas, consegue dar um calote de 200 milhões, porque estava tudo errado o modelo de negócio. Eu me lembro que eu estava em São Paulo, estava lá os donos dessa empresa, o CEO deles, alguma coisa assim. Eu cheguei a falar com eles e falei assim, olha, eu tenho uma pequena rede de clínicas no interior, eu estava com 64 unidades, mas era mais no interior, ninguém conhecia. Falei, cara, tem algumas coisas que eu acho que está errado no modelo de negócio de vocês. Eles olharam e disseram assim, você sabe com quem você está falando? Eu falei, eu sei quem vocês são. Você acha que você... Cara, olha os meus resultados, para você achar que você pode me ensinar alguma coisa. Cara, o cara praticamente virou as costas assim, diante do meu nariz, assim, ó. Foi virando. Cara, eu fiquei assim, eu tava aqui falando com ele. Eu falei, caramba, virei as costas aí. Exatamente tudo que eles erraram foi onde eu não errei. Entendeu? Por quê? Se ele para assim, cara, 5 minutinhos, fala para mim. Eu tinha 3 coisas que eu ia dizer para ele. Eu falei, olha, você está vendendo um contrato que não está concluído, é uma promessa de fazer o tratamento, está levantando dinheiro num FDIC. Tudo o que eles fizeram. Hoje eu estou trazendo um FDIC para dentro da minha empresa, uma empresa que vende 230 milhões por mês, vendeu 3,3 bi ano passado. Se fazer um FDIC de 300, 400, 500 milhões, é muito fácil. Já será um dos maiores FDIC do Brasil. Por quê? Mas levei quanto tempo? 15 anos controlando dados BIs, o maior ativo do mundo empresarial, né? Dados transformados em informação. Para hoje eu poder fazer isso. Por quê? Lá atrás, porque a soberba, o ego, a vaidade da pessoa não ouviu um conselho que eu tinha para dar a ela. Então, realmente, o ego e a vaidade... Zéias, as pessoas não têm ego? Claro que tem. Todos nós temos ego. Sim. Agora, existe na origem grega, os gregos, existe um comportamento chamado umbris, que gera uma doença chamada nemesis. É quando a tua vaidade perde conexão com a tua realidade. Se a tua vaidade ela está conectada com a tua realidade, com a tua habilidade, com o que você faz, tá tranquilo. Mas quando você se excede alguma coisa, você se torna doente. O nome dessa doença chama-se nemesis. Isso é de origem grega. Por quê? Porque é quando as pessoas... Isso acontece no meio de políticos. Quando você vê políticos perdendo o time das coisas, tendo coragem de fazer coisas erradas. Quando você é um empresário tendo comportamentos como esse, não ouve mais ninguém, você acha o dono da verdade. Quando você vê líderes religiosos fazendo isso, está completamente errado. Artistas fazendo isso. E a gente vê o tempo todo pessoas que se perdem porque não sabe dosar a sua vaidade. A vaidade todos nós temos.
O problema é quando ela perde conexão com a sua realidade. Sim. Eu vejo que é importante ter, né? Você Sim. precisa lidar com o ego, assim, principalmente se você tem algumas funções específicas, assim, se você trabalha comercialmente, se você não se vê assim como... Você não consegue se vender. Então, você precisa... Só que é uma linha tênue entre isso e a humildade, né? Você sempre ter a humildade para ouvir, para entender, para receber. Você saber quem você é realmente é importante. Isso aí. Sim. Saber quem você é muito... Aliás, eu acho isso magnífico, né? Diz a história que, contando rapidinho aqui, diz que Roosevelt ele estava em uma mesa de reunião e ele tinha que sair para uma outra reunião. E quando ele saiu, o sucessor dele assumiu a ponta da mesa e começou a dar o discurso, a falar, a tocar a pauta. Quando ele chegou no helicóptero, o piloto disse, olha, não vamos poder decolar porque está vindo uma chuva muito grande. Ele voltou para a sala. Quando ele voltou para a sala, ele sentou numa cadeirinha qualquer ali e ficou sentadinho. O rapaz disse, ô, presidente, por favor, senta aqui. A ponta da mesa é o seu lugar. Ele falou assim, ô filho, fique tranquilo. Onde eu sentar é a ponta da mesa. Exato. É saber quem ele era realmente, né? Sim, com certeza. Zé, essa muito boa conversa e poderia ir muito longe, mas como o tempo está se aproximando ali, eu queria te fazer algumas perguntas que eu não posso deixar de fazer. Manda aí. Curiosidades, assim, mais polêmicas, mas eu queria muito saber, assim, qual que é o teu posicionamento político? São duas perguntas, né? Teu posicionamento político e se você entende que o novo cenário político que nós vivemos foi melhor ou pior para o empreendedor? Para o empreendedor, você fala de nível federal? Isso. Sim, vamos lá. Ele foi pior. Ele foi pior porque, você veja só, quando você descontrola uma Selic como chegou agora, só tem uma coisa, o governo, ele tem que tocar o governo exatamente como nós trocamos as nossas empresas. Se eu gastar mais do que eu ganho, o que acontece comigo? Eu quebro. Sim. Falência. O governo, quando ele gasta mais do que ele arrecada, ele transfere para mim. Quer dizer, então assim, ninguém responsabiliza o governo. Nós tivemos um problema seríssimo aí, de desencaixe fiscal. O país gastando mais do que devia, isso já veio crescendo a nossa Selic. Aí nós tivemos o governo Trump, que muita gente não concorda com o que ele está fazendo, mas eu sei exatamente por que ele está fazendo aquilo. Ele está fazendo isso, é só quem conhece os Estados Unidos e viu que um país ético, que os Estados Unidos é ético. Está fechando muitas empresas que foram embora para a China, quase que trabalhando com salários valores muito baixos, foram embora para a China pelos benefícios que deram para se instalar lá, mas querendo vender dentro dos Estados Unidos. E ele está tentando resolver essa pauta. E se não fizer isso, isso é fácil de resolver? Não. Só que ele está numa idade avançada, se ele ficar mais 8 anos no mandato e resolver um negócio desse, ele vai ser um cara que vai entrar para a história pra caramba. Então, realmente, os Estados Unidos, ele não pode perder essa possibilidade dele. Recentemente, na edição de fevereiro da revista Exame, ele é um dos maiores donos de escola de empreendedorismo, ele falou sobre isso. Ele disse assim, nós chineses, viemos durante 30 anos copiando o mundo. Depois disso, nós viemos aprendendo muito sobre escala. E hoje nós estamos aprendendo sobre tecnologia. E você já percebe isso, que as big techs são americanas, mas já começa a lançar algumas coisas também. Então, realmente, esse jogo ele precisa ser cuidado. Mas, enfim, o que interessa cá para nós. Com isso, os Estados Unidos quer valorizar a moeda para que as pessoas investam dentro dos Estados Unidos. O Brasil, daí, para não perder investidores, teve que aumentar a Selic para a pessoa pensar assim, bom, em vez de levar para os Estados Unidos, tem que ter alfândega, meu dinheiro, coisa e tal. Cara, tá muito interessante continuar no Brasil. Então, esse aumento da Selic aí, vai chegar a 15%, ele tem dois problemas. Desencaixe fiscal absurdo, que nós saímos de 2 para... já estava em 9. Esse foi todo desencaixe. Não dá para jogar nas costas do Trump. E de 9 para 15, claro que foi a manobra que o Trump fez. E isso está ferrando o país. Porque nós não temos como, se nós ficar durante muito tempo, vamos ter uma recessão grandemente. Outra coisa, liberdade de empreendedorismo, isso sempre foi salutar. O excesso de protecionismo gera estagnação. E toda vez que a estagnação
ela acontece, as coisas param. Então, o governo ele tem que auxiliar. Ele tem que criar normas para as coisas, sim. Mas ele precisa se atualizar com relação a esse pensamento. Nós não podemos voltar no tempo da pedra e dizer assim, olha só que loucura. Agora aqui eu preciso falar uma coisa tão absurda que eu ouvi, né? Porque a galinha não... O presidente dizendo isso. A galinha não cobra para botar. Se ela não cobra para botar, mas ela cobra para comer. A luz que aquece ela custa. O barracão que está ali custa. O funcionário que cuida ali custa. E tudo subiu, tudo inflacionou. Você entende? São coisas dessa natureza que acontecem. Então, assim, dá a impressão que as pessoas não conhecem sobre business, sobre negócio. E quando você vai entender um país que está hoje, que faz parte do mercado internacional como o Brasil, não dá para falar qualquer besteira. Não dá para ser gastando de qualquer forma. Então o Brasil realmente precisa eu não sou nem de direita nem de esquerda, não é isso. Eu sou um cara que eu sou voltado ao empreendedorismo. Por quê? Por que isso? Porque ninguém dá daquilo que não tem. O governo não produz nada. Quem produz são os empresários. Então, não tem como você aumentar a arrecadação sem aumentar a riqueza do empresário. Se você só aumenta a alíquota, você está empobrecendo o empresário. Você não está fazendo crescer o país. Então, é uma mentira o que está acontecendo. Então, só tem uma forma... E é uma cadeia, né? Eu adoro pagar impostos. Eu adoro pagar impostos. Já até recebi aí vamos dar um clique nisso, diploma. Eu adoro. Verdade, viu? Mas nós temos que contribuir. Hoje, quem não paga imposto vai preso. Sim. Dias atrás eu não fui receber, mas me deram um certificado aí que minha empresa está entre as 10 maiores pagadores de impostos aqui da nossa cidade. E eu fico feliz com aquilo. Fico muito feliz mesmo. Por quê? Porque nós temos que pagar impostos. Quanto mais eu cresço, e eu estou pagando muito imposto, que bom, é sinal que você está grande. Mas não porque você colocou uma alíquota muito pesada e está comendo todo o lucro da empresa. Aí está errado. Sim. A minha pergunta é até um tanto filosófica em relação até a própria rede de empresas, né, das clínicas. Um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que tudo se acabou hoje e você fosse começar do zero hoje. Por onde que você começaria? Né? Qual que seriam os pontos ali que, conforme a tua experiência, teu aprendizado, talvez alguma coisa que você não faria, comecei por aqui, hoje eu começaria dessa forma. Isso eu acredito que para quem aspira, né, quem vai assistir, né, esse episódio e vai se inspirar, né, e tá lá com os projetos na gaveta, né, tá esperando, né, não sei o que acontecer para poder botar em prática. Por onde que você começaria? Olha, alguém me fez uma pergunta muito parecida com a sua alguns dias atrás. A pergunta foi bem romântica, né? Disseram assim, Oséias, que recado você daria, que mensagem você daria para o Oséias de 15 anos atrás? Eu diria assim, burro, por que você vai construir uma empresa tão complexa como essa? Hoje você sabe fazer coisa muito mais simples para ganhar dinheiro. Então, se eu quebrasse hoje, pode ter certeza, eu construía outras empresas das quais eu estou construindo, Salvitec, aliás, não vou nem falar que eu vou ficar fazendo brand das minhas empresas. Então, construir a Dom Silêncio, porque é um trampo do caramba. É uma empresa muito grande, muito rentável, muito boa, muito inteligente. Mas hoje eu sei construir coisas mais fáceis para ganhar dinheiro. Sim, sempre tem. A gente sempre está aprendendo e mudando. Consegui responder? Sim, começaria, claro, né? Começaria com um caminho fazendo mais... outra coisa, nossa empresa. Muito doido, né? Mas tem talvez alguém, aqueles críticos de plantão. Nossa, então a empresa dele não é boa. Se ele não construir ela de novo. Não é isso não, gente. Eu só estou dizendo que eu sei construir de forma mais fácil. Mas eu gostei do burro. Burro. Isso é coerente com o que você falou, de a pessoa aprender a amar o que está fazendo. Porque claro. Uma pessoa que ela é apaixonada, eu tenho um certo incômodo com isso, né? A pessoa é apaixonada pelo que faz. Aprender a se apaixonar, aprender a gostar do que está fazendo ali, tem tudo a ver com o que você falou antes, né? Então, você começaria outro, não existe nenhuma paixão por aquele modelo de negócio que deu certo. Desapego. Exatamente. E minha outra pergunta em relação à própria gestão. A questão que eu já li de capa a capa o livro, né? Tem até várias anotações ali. Está aqui esperando o autógrafo. É sobre a questão da virada de chave dessa questão operacional e o escalável. A maioria dos empreendedores, hoje a grande maioria é microempresas, são empreendedores hoje que estão
eu sou do marketing, né? Então eu converso com muito empresário, converso com a realidade, eu tenho que entender, fazer o diagnóstico do negócio e entender realmente a essência do negócio para poder traduzir isso em comunicação com o consumidor. E eu percebo que realmente a grande maioria são pessoas que estão divididas entre um operacional exaustivo, outros nem tanto, mas está envolvida nesse operacional e está buscando escalonar esse negócio, ter um pouco mais de liberdade, desfrutar um pouco mais do seu trabalho. Aonde que está a virada de chave nisso na tua trajetória ali? Cara, é muito interessante isso que você me fez, essa pergunta que você me fez, porque tem 2 pontos de vista. Eu só tinha um, até um tempo atrás. Uhum. Era dizer pro cara, você tem que escalar o seu negócio e você tem que trazer muita tecnologia. Não é assim que funciona. A empresa ela é feita de etapas e nós temos que respeitar as etapas dela. O que te leva até 10 não é o que vai te levar até 50. O que te leva a 50 não é o que te leva até 100. E nesse momento você tem que saber o time. Cara, agora eu vou para um outro patamar. Agora é hora de você contratar mais pessoas. Por exemplo, quando eu comecei a minha empresa, quem entrava dentro, eu lembro até hoje, eu tinha um logo, que eu botei a marca da empresa, que viajava vendendo, fazendo a apresentação da minha empresa, era eu mesmo. Era eu que fazia isso. Então eu mesmo fazia isso. Tantas outras coisas que quem fazia na minha empresa era eu. Só que conforme ela foi crescendo, eu contratei mais uma pessoa, preparei aquela pessoa, outra e outra. O que eu vejo muito hoje também é o seguinte: o camarada ele começa um negócio, ele já quer ter um time. Uhum. Ele não quer mais ser operacional, ele não quer mais botar a mão, ele quer ser empresário, ele quer mandar em alguém. Isso é muito complexo. Existe um momento que você... Porque é muito modular. Eu não falei para vocês que eu sou... É até bonito falar isso. Eu sou o CVO da minha empresa, né? É chique, né? É chique, né? É moderno, né? Cargo moderno. Porque o CEO hoje é a Mildred, que comanda a empresa. Eu sou CVO porque eu também sou CVO da Lions. Eu fico só no estratégico da empresa, mais em cima, olhando, trabalho pra caramba. Não que eu trabalhe pouco, eu trabalho muito. Só que eu trabalho para mais coisas ao mesmo tempo. Sim. Tem uma agenda bastante exaustiva, só que eu vou criando pessoas. Na época eu me lembro que fazia entrevista para contratar colaboradores da minha empresa era eu. Até alguns dias atrás, até um tempo atrás, quem fazia eleição para supervisores da minha empresa era eu. Hoje eu estava na sala de reunião, eu falei, Mildred, o que está acontecendo? O pessoal está aplaudindo aí fora. Aí que foi eleito o novo supervisor da empresa. Falei, caramba, né? Agora eu não consigo nem saber quem é essas pessoas. Então a gente tem que entender isso. Mas você não tem que sair, porque eu falo isso, que tá cheio de gente. O cara tem um escritóriozinho lá, trabalha em 3, 4 pessoas, ele não quer trabalhar mais. Ele quer ir lá uma vez por dia, quer só ficar em home office, quer não sei o quê. Ele não vai crescer, cara. Eu sou um cara que... Eu acho que a tecnologia tem que vir forte. Você está vendo aí as empresas, contrata-se gente. Meu amigo, o cara vai ter que dizer assim, cara, vou ter que botar robô em tudo aí, não está tendo gente para contratar para todo mundo. O que acontece é o seguinte, a gente tem que respeitar isso. Agora, pensar em escalar o negócio tem que ser o sonho de todo mundo. Tem que ser o sonho de todo mundo. A tecnologia hoje, ela permite isso. Oséias, todo negócio é escalável? Para mim, sim. Talvez não na formatação que está, da forma que está ideada a empresa. Mas com certeza, se mexer ali algumas coisas. Imagine um chefe de cozinha chegar e dizer para ele, Zé, tá, eu tenho um restaurante, eu sou chefe de cozinha do meu restaurante. Como que eu faço para escalar para o próximo restaurante? Eu sou boutique, né? Só tenho um consultório boutique. Ah, não, eu sou grifes, eu não sei o quê, dessa parada. Cara, tudo dá para fazer. Só que depende de você, da forma que você estrutura. Porque hoje os dados, BI, permitem você fazer um punhado de coisas. E as pessoas ainda têm isso até hoje. Até hoje. Ah, falando tal área trabalha em grande escala, não tem qualidade. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Então, todos têm possibilidade, acho que tem consumidor para todas as coisas. Todo empresário que está me ouvindo agora, por menor que ele seja, não tem que sair do operacional antes da hora. Não tem que entrar na zona de conforto antes da hora, porque eu tenho visto muito isso, viu? Tenho visto, eu montei lá uma empresa de contabilidade. Ah, o que você é? Eu sou contador, mas eu já não atuo mais. Caramba! Ô, bicho! Não. Sou Clínicas. Dona, sou dona. Já atrás eu encontrei um franqueado meu, 2 dentistas montaram uma clínica, e daí, clínica linda, maravilhosa, indo bem. Passou um ano de clínicas. Eu falei, caramba, o que estão fazendo?
Vocês trabalham? Não, eu já não trabalho, eu não estou mais na cadeira. Você faz o quê? Tem duas gestoras dentro de uma clínica. Cara, tá muito errado esse negócio, cara. Sim. Você entendeu? Então, assim, as pessoas, elas... Então, calma aí, então vou montar mais uma clínica, daí eu fico aqui, eu saio para outra, montar mais outra. Aí chega uma hora que você tem uma rede. É claro que você sair da cadeira é muito normal. Sim. Eu tenho dentistas meus que são franqueados, que eles já estão aí com 15, 20 clínicas. Tem uma rede dentro da Odonto. Eles nem têm nada a ver com a odontologia mais em si, técnica. Por quê? Porque se tornaram grandes empreendedores. E isso é interessante, porque às vezes a pessoa fala assim, cara, eu sou formado em Direito. Não, eu sou advogado. A área de advocacia não dá para fazer nada com ela. Será que não dá mesmo? Óbvio que o conselho não dá, mas o conselho fala uma coisa. Você pode criar outras coisas. Você pode criar um nicho de mercado, criar um hub ali perto de você, uma plataforma. Inventa alguma coisa. Tudo é possível. Tudo é... Aquela aquela empresa de contabilidade aqui de Curitiba, que explodiu, cara. Recebeu um aporte de milhões. Por quê? Porque uma plataforma muito boa faz contabilidade de forma muito, muito simples. Agora, recentemente, saiu uma empresa, uma startup no Brasil, com valuation de mais de 300 milhões, que eles são especialistas só de fazer contabilidade de MEI. Estruturar de MEI. Cara, tudo é possível. Só que o problema é que a pessoa ela tem a impressão que ela não pode trair a profissão dela se ela empreender. Eu nasci para ser médico, eu tenho que ser médico. Eu sou dentista, eu tenho que ser só dentista. Eu sou advogado, eu tenho que ser só advogado. Cara, não tem nada a ver. Você pode... Esse talvez seja o caminho para levar você a faturar milhões na sua vida. Eu penso que se tiver espírito empreendedor. É um pouco cultural essa questão, assim, voltando um pouquinho na tua fala. As pessoas têm em mente assim, eu vou empreender só para mandar. Ficar numa cadeirinha só mandando nos outros, não vou trabalhar mais, vou trabalhar, chegar às 10 horas da manhã, sair. Não tem algumas pessoas não têm essa visão de que o trabalho é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Ele tem o pior chefe de todos, que é o mercado, né? Exatamente. Assim, complicando um pouquinho mais essa pergunta, nós precisamos encerrar, amigo? Vai encerrar. Mas assim, tem acho que 1 minuto aí, os 2 minutinhos. É assim, é que é curioso. Tem esse pessoal que quer mandar, né? Mas tem aquele que está sobrecarregado. Aqueles que estão sobrecarregados em relação a... E não está sabendo, né? Então, mas eu entendi nesse sentido, de que ao invés do... Talvez não chegou o momento de virar, né, para o escalável, né? Mas se adaptar e a rotina, se reorganizar talvez. Seria isso, ao invés de partir já para uma virada de chave em relação a terceirizar a demanda, nesse sentido. Seria um time, né? Entender o time teu, entender essa... Aliás, eu sou muito partidário de você fazer um MVP muito bom. Você abrir um negócio, cara, você imaginar, eu quero crescer, fazer um MVP, fazer uma validação muito boa. Eu estou lançando uma franquia agora chamada Vida Exame. Eu tenho 200 pedidos para montar a clínica. 200 pedidos. Porque o ecossistema à minha volta é muito grande hoje. Eu estou com 3 clínicas e eu não ainda autorizei vender nenhuma. Pessoas que estão já na espera, olha, eu quero montar. É uma rede de clínicas, vai nascer com 200 clínicas. Mas por quê? Porque o meu MVP tem que estar o mínimo viável possível, realmente. Né? Ele tem que estar validado, tem que estar com o mínimo de erro possível. Nada ele fica 100%, mas você tem que estar em um ponto de margem que você não venha ter um erro ao ponto de você ter que pivotar de novo. Depois começar a escalar. É bem mais complexo. Perfeito. É isso, tá bom o papo, né? Pois é. Mas eu preciso te agradecer, Oséias. Muito obrigada. Foi uma honra mesmo poder conversar um pouco. É muito conhecimento, né? Em pouco tempo a gente fica com a cabeça aqui fervilhando em coisas que a gente consegue aplicar, né? Sim. Eu já fico pensando aqui 1000 coisas para perguntar, mas... mais que serviriam para mim. Mas assim, muito gostoso. Obrigada por compartilhar. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite também, Oséias. Acredito que, né, todo esse conhecimento, né, a experiência agrega, né, para nós principalmente, mas quem vai assistir, né, o canal ali, né. Então acredito que foi muito produtivo aí nosso bate-papo aí. É isso. E obrigada a vocês também que estão assistindo com a gente e acompanhando o canal. E não esquece de ligar o sininho lá, seguir, né, nas redes sociais o Podmaster e acompanhar ali o nosso conteúdo no canal do YouTube. Valeu? Dá uma força aqui para a dupla. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigado.